Você não entendeu errado. O que você vai ouvir aqui agora com exclusividade com Fábio Alvarenga é estarrecedor. Olha só o que acabou de acontecer com o ministro Fux, que enfrenta nesse exato momento a resistência da grande mídia podre. Se você quer ficar atualizado com um jornalismo verdadeiro que coloca as fontes na tela, esmague o dedo aí para dar forças para o capitão que se encontra em um estado delicadíssimo lá no hospital. Vamos mostrar para o Bolsonaro que a voz do Fux não pode ser calada, porque isso daqui, sim, é uma verdadeira aberração de circo. O título da Revista Oeste diz: Fux tenta recuperar a confiança no STF, diz advogado de Felipe Martins. O Felipe Martins, que teve documentos falsificados e nos Estados Unidos um juiz está botando para quebrar. Muito bem. Ricardo Fernandes, advogado, sim, de Felipe Martins, ex-assessor do capitão, acaba de afirmar, nesse exato momento, que o magistrado Fux tem realizado esforços em estabelecer a confiança na corte. O jurista deu entrevista ao site Poder 360 hoje, segunda-feira, 14/4/2025, como mostra aí na tela para vocês o jornal. Abre aspas. Fux é muito efeito ao estudo e não só ao que ele pensa, não só do direito, mas de outras áreas. Eu sempre falei, o Fux é um magistrado de carreira e respeitado. Como a literatura que ele sempre estudou, ele sabe o que ele tem que fazer em defesa da verdade. Ele é um homem que foi magistrado, então ele sabe, repito, muito bem da gravidade que é você, sendo juiz, atribuir uma pena absurda, desproporcional a uma pessoa comum. Essas observações surgem durante o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 acusados de tentar um golpe de Estado. Fux manifestou discordância em relação à severidade das penas aplicadas, especialmente no caso da cabeleireira Débora. Hoje, 14, jornalistas começaram a pressionar o Fux a respeito de seu posicionamento. O magistrado, então tranquilo, calmo, um juiz de carreira, disse o seguinte, abre aspas, eu apenas cumpro a Constituição, fecha aspas. Ou seja, dá para entender aqui o que ele quis dizer para esses jornalistas comprados? Ela recebeu uma proposta de avaliar, inclusive, uma reivindicação de cumprir uma pena domiciliar, reforça o advogado de Felipe Martins. Isso é um direito dela. Ela recebeu uma pena de 14 anos de prisão. Quem ficaria feliz em receber uma pena tão absurda assim, feito pelo magistrado Moraes, simplesmente por pichar a estátua da justiça com um simples batom? Débora escreveu "Perdeu Mané" em referência a uma declaração do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso. Fecha aspas. O julgamento de Débora, previsto para terminar em março, foi adiado para 25 de abril, depois do próprio Fux, que hoje é pressionado pela imprensa, solicitar mais tempo para analisar o caso. A Procuradoria-Geral da República apoiou a decisão de transformar a prisão da cabeleireira em domiciliar. A grande mídia
Desesperada, vendo que o magistrado Fux está botando um ponto de equilíbrio, um ponto de transformação e revertendo as decisões absurdas que acontecem contra uma simples mulher, agora começa a ser destaque estampados nos jornais da grande mídia. Enquanto isso, Felipe Martins permanece em Ponta Grossa, onde vive com a namorada e os sogros, sob medidas cautelares impostas pelo magistrado, que inclui uso de tornozeleira e apresentação semanal à Justiça do Paraná. Ele está proibido de deixar o país, usar redes sociais ou se comunicar com os investigados, como no caso o próprio Bolsonaro. Segundo o desembargador, ele espera que a justiça americana coloque um ponto final sobre a farsa de que Felipe Martins estaria nos Estados Unidos enquanto ele estava aqui no Brasil e, o pior, sendo preso injustamente por um documento totalmente falsificado. Abre aspas. O magistrado Moraes vem agindo não de agora, mas já de muito tempo de maneira temerária, para dizer o mínimo aqui, disse o desembargador. Ele vem agindo ao arrepio da lei. Em alguns casos, como é de Felipe Martins, como eu vou deixar claro aqui, a gente vai deixar claro também na sessão de julgamento e fazendo queixas internacionais, de uma maneira quase que pessoal, as decisões que ele tomou com as provas que chegaram até ele é algo muito lamentável e triste de ver em nossa justiça. O plenário do STF avalia a suspeição de Moraes e de outros ministros no caso. Fernandes, o desembargador e jurista, afirma que a equipe de advogados ainda não concluiu a defesa oral, mas busca provas que as acusações contra Martins se baseiam apenas na delação controversa de Mauro Cid, sem provas concretas, o que deixa Felipe Martins desesperado e sem saber o que fazer a respeito de algo que foi imputado a ele que nunca existiu. Reforça aqui o jurista. A Ordem dos Advogados do Brasil e o próprio Ministério Público Federal do Paraná expressaram preocupação com o tratamento de Martins e de seu advogado. Segundo o próprio Fernandes, Martins foi mantido em condições precárias no Complexo Médico Penal de Pinhais. Martins foi preso, gente, em fevereiro de 24, acusado de tentativa de fuga para os Estados Unidos, mas foi liberado 6 meses depois, tendo aí a sua liberdade lesada, desrespeitada por documentos falsos. Ao provar que estava em Curitiba na data alegada, a defesa argumenta que a prisão foi uma tentativa de coagir e delatar Bolsonaro. Resumindo para vocês, estamos vendo aqui que, na realidade, tudo o que está acontecendo, não só no caso de Felipe Martins, mas também sobre a pessoa do próprio Bolsonaro, infelizmente não passa de uma ação, de uma perseguição cuja o Brasil já não aguenta mais saber, já não aguenta mais ouvir. E a pergunta que fica no ar é: até quando nós temos que tolerar ou recorrer à justiça americana para conseguirmos os nossos direitos? Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui atualizando vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like e, por gentileza, façam seus comentários, porque eles são importantes para nós. Até mais!